E daí nós temos os estágios do paciente com Alzheimer, do idoso com Alzheimer. Nós temos o estágio inicial, que é a fase de esquecimento e incerteza, né? Que é onde ele começa a esquecer onde colocou os objetos, ele começa a trocar o nome das pessoas, ele começa a repetir as mesmas frases, tá certo? E daí nós temos o estágio 2, que é o estágio médio, tá? Que é a fase confusional. Aqui na fase confusional, o idoso ele já vai apresentar a questão dos delírios, das alucinações. Então, muitas vezes ele diz: hoje eu vi fulano, né? E a gente sabe que aquele fulano já morreu, né? Hoje eu escutei a voz de fulano e a gente sabe que esse fulano já morreu, tá certo? Então aqui ele começa a apresentar algumas alucinações, tá? E o processo de esquecimento piora, tá? Aqui ele pode já apresentar aquela fase de agressividade e violência, porque ele diz que deixou esse objeto no local X e o objeto não está. Mas a gente sabe que não, que ele não deixou lá no local X, tá? A terceira fase, o terceiro estágio, né, o estágio posterior, que é a fase da demência. Então, aqui o idoso, ele vai começar a apresentar afasia, apraxia e agnosia, tá? Então, aqui ele vai começar a realmente esquecer das pessoas, tá? Esquecer os objetos. É aqui muitas vezes onde ele vai apresentar o que a gente chama de desrealização e despersonalização. O que é desrealização? É quando ele esquece as pessoas, o nome, o parentesco, tá? E esquece que aquela é a casa onde ele morou toda a vida, né? Ele fica perguntando onde é que eu tô, ele não relaciona mais que ali é a casa dele, tá? E despersonalização, onde muitas vezes também ele não reconhece a ele mesmo, tá? Ele fica, como é meu nome? Tá? Aí a pessoa chega e chama, oi, seu João. Aí ele, quem é seu João? Tá certo? Porque muitas vezes ele não lembra nem dele mesmo, tá? E o quarto estágio, que é o estágio final, é o estágio terminal. Aqui ele já está totalmente dependente. Aqui ele apresenta muita apraxia, né? Ele tem uma perda dos movimentos, principalmente aí dos esfíncteres, tá certo? Então precisa realmente de uma pessoa, de um cuidador o tempo todo com ele, certo? E aqui o tratamento, né? O tratamento não há um específico, mas na verdade é retardar os sintomas, né? E a questão de dar um suporte ao paciente e à família, né? Ao paciente com relação a minimizar aquela agressividade, essa irritabilidade, essa violência, tá certo? Ver se ele consegue o máximo de tempo reconhecer as pessoas e os objetos, tá? E um apoio à família, né, que vai realmente perder uma pessoa, né, no sentido de memória realmente, né? E sabe que a tendência ali é perdê-lo totalmente, tá bom? Com relação a esses sintomas comportamentais, vocês não precisam se atentar a eles, tá certo? Tranquilo, pessoal, com relação ao Alzheimer, e daí a gente vai para o Parkinson, tá certo? Nossa última patologia aí, né? No Parkinson é um distúrbio neurológico lentamente progressivo que afeta com frequência os idosos, tá bom? É, no caso, vocês só precisam saber disso, né? Não precisam, aliás, não precisam se atentar a essa questão de idade, nem com relação ao Parkinson, nem com relação ao Alzheimer, tá? Essa questão de quando surge, se é tardia, se é retardada, não precisa, né, se atentar a isso aí, não, tá bom? Aí a gente vem aqui para a questão da fisiopatologia. E na fisiopatologia, a gente vê que o Parkinson, ele acontece devido à diminuição da dopamina, tá? Então, aqui, quando vocês estiverem no computador de vocês, vocês vão ver bem melhor, né? Aqui nós temos uns pontinhos amarelos, que é de um cérebro normal, tá? Sem Parkinson.
E a gente vê um monte de pontinhos amarelos. Isso aqui é a dopamina. Então, a gente tem tanto o neurônio produtor, né, transmissor, aliás, como o neurônio receptor com muita dopamina. Aqui nós temos um paciente com Parkinson, só quer dizer Alzheimer. Um paciente com Parkinson. Então, você vê que tanto o neurônio transmissor quanto o receptor tem pouca dopamina, tá? Então, aqui no Parkinson, o neurotransmissor que é diminuído é a dopamina. A gente viu que lá no Alzheimer, o neurotransmissor que é diminuído é a acetilcolina. Aqui no Parkinson, o neurotransmissor que é diminuído é a dopamina, tá? E é a dopamina que traz o equilíbrio, o controle com relação aos nossos movimentos. Por isso que no Parkinson, o paciente, né, no caso o idoso, ele vai apresentar o quê? Desequilíbrio dos movimentos, que é o que a gente tem que mais característico no Parkinson, que são o quê? Os tremores, não é isso? E aqui nós temos as características, certo, pessoal? Desculpe, a sintomatologia. O idoso com Parkinson, ele vai apresentar bradicinesia, tá? Vai apresentar perda dos reflexos posturais e vai apresentar tudo que esse quadrinho está mostrando para vocês, né? Aí eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para as meninas quando estava lá na aula. A gente não usa mais esse conceito de mal de Parkinson, tá? A gente usa doença de Parkinson, tá certo? Então, esse mal, como eu disse às meninas, né? Eu não consegui tirar ainda, né? Porque eu sou ruim na tecnologia, mas um dia eu ainda vou conseguir alguém que tire, tá? Então, sintomas da doença de Parkinson, certo? Então, o que é que ele vai apresentar? Aqui, ó, postura encurvada. Deixa eu subir mais um pouquinho, se eu diminuir mais um pouquinho esse slide aqui, para vocês verem o pé. Ó, postura encurvada. Então, você vê que o idoso, né, a própria musculatura dele, né, como a gente viu, o sistema muscular nestante, né, ele já traz essa curvatura, tá? No paciente com Parkinson, essa curvatura vai ser bem mais acentuada, o que, pessoal, traz um risco de queda muito grande, porque o paciente com Parkinson, o idoso com Parkinson, ele tende realmente a ficar bem para frente, então ele pode realmente cair de frente, tá? Rigidez nas costas, certo? Então, vocês vejam essa rigidez aqui, ele não consegue, digamos assim, imagine quando a gente está com as costas bem doloridas, que a gente relaxa, assim, que a gente estica assim para trás. O idoso com Parkinson, ele não consegue fazer esse movimento aí de realmente expandir a musculatura para trás, tá? Das costas. Cotovelos e pulsos flexionados. Então, vocês vejam aqui, ó, como tá bem flexionado, certo? Os cotovelos e pulsos, assim como o quadril e os joelhos, o quadril, né, e os joelhos vão também estar bem flexionados. Então, realmente, eles não conseguem relaxar essa musculatura é sempre tensa, tá? Por quê? Porque ela é sempre flexionada, sempre enrijecida. Tremores nas pernas e também os tremores nas mãos. O mais característico e o que se inicia são os tremores nas mãos e depois vai evoluindo para os membros inferiores e depois para todo o corpo, tá? A marcha embaralhada e curta, outro risco de quedas aqui no idoso com Parkinson. Por quê? Porque o andar dele é bem curto, então ele mesmo pode tropeçar no próprio pé, tá certo? Porque devido aos joelhos estarem flexionados, ele não consegue dar passos largos, então ele dá passos curtos, realmente, o que faz, né, um perigo ele tropeçar no próprio pé. Aí aqui nós temos a abertura reduzida dos braços, né, devido realmente aos cotovelos flexionados, tá certo? O que traz esse aspecto meio robô,
do paciente com Parkinson, inclinação para frente, né, devido a essa postura encurvada, e fáscias inexpressivas. Como são essas fáscias inexpressivas? É o que a gente vê que esse idoso ele não consegue muitas vezes mais sorrir. Por quê? Porque essa musculatura da face ela está totalmente enrijecida, tá? O que com a evolução da doença até a fala ela vai ficar dificultada, porque ele não consegue mais esse movimento muscular da face está realmente toda enrijecida. Por isso que as expressões faciais não existem no paciente com Parkinson. Tá? E daí a gente fala um pouquinho sobre os tremores, tá certo? Ó, os tremores, eles começam nas mãos, depois vai para o braço, depois para os membros inferiores e para a cabeça e todo o corpo, tá certo? Então veja que é um processo que vai evoluindo com relação a esses tremores, tá bom? Outra coisa que nós temos que nos atentar aqui é que esses tremores eles, a princípio, só são presentes no repouso. Então, vamos imaginar aí, ó, se o idoso, no início da doença, o idoso com Parkinson, coloca a mão na mesa, essa mão vai tremer, tá certo? Em repouso, ela sempre está tremendo. Só que quando ele faz o movimento, para de tremer, tá? Isso no início da doença. Veja, no início da doença, questão de prova aí. Com a evolução da doença, o que é que vai acontecer? Esse movimento tanto vai ser no repouso, esse tremor, tanto vai ser no repouso quanto no movimento, tá certo? Então, por isso que com a evolução, esse idoso ele não vai nem conseguir comer sozinho, devido ao tremor, tá? Por quê? Porque se ele, né, coloca a comida no garfo, daqui que ele chega na boca tremendo, tudo já tem se derramado, né? Então, veja que o movimento, os tremores, ele começa só no repouso. No movimento, ele para. Com a evolução da doença, o tremor está presente no repouso e no movimento. Tranquilo com relação a isso? Aí ocorre rigidez e enrijecimento muscular, o que leva à perda da expressão facial, certo? Como eu falei para vocês, né? Com o enrijecimento dos músculos da face, esse idoso ele vai perder, né, o sorriso e vai muitas vezes, né, com a evolução dificultar até a fala, tá? E o aumento do risco de quedas também é nos passos curtos, tá bom? E aí nós temos, além disso, né, outros sintomas como salivação, né? Devido à face inexpressiva, esse idoso ele vai salivar muito, tá? Por quê? Porque ele não consegue mais deglutir a própria saliva, tá? Então, muitas vezes o cuidador vai ter que ficar com um paninho lá, muitas vezes enxugando, tá? Constipação, incontinência e função sexual diminuída é devido à rigidez muscular, tá certo? Fala lenta, depressão e dificuldade em realizar atividades diárias. Certo, pessoal? Então, vocês vejam que há toda uma complicação com relação aos movimentos corporais, né? Então, todos eles serão atingidos por quê? Por essa rigidez muscular, tá? E também pela questão dos tremores, tá certo? A anamnese e o exame neurológico, nós vamos ver a diminuição da dopamina, tá certo? Por isso que com o tratamento ocorre uma boa resposta à terapia dopaminérgica, tá bom? E o tratamento, né, é farmacológico, né, através do aumento, né, de se atingir aí o aumento dessa dopamina, porque com o aumento da dopamina vai ter um controle maior com relação aos tremores, tá? E a evolução da doença, ela vai ser bem mais lenta, ok? Tranquilo, meninas?